Primeiramente, bom dia. Segundamente, abra bem os ouvidos que a Sussu vai hablar. Gente, hoje eu vim contar uma história pra vocês da mulher mais importante da minha família, a mulher mais importante da minha vida, uma história de muita superação, muita garra, muitos desafios, que aconteceu há mais de 60 anos atrás. Uma mulher que impôs um certo respeito a ela, né? Aconteceu um fato com ela mais de 60 anos atrás, ela estando grávida da minha tia mais nova e com 3 filhas pequenas, tá? Numa das cidades mais frias aqui do Paraná, que é Ponta Grossa, né? Quem é daqui do Paraná sabe que é uma das cidades mais frias que tem. Tudo isso aconteceu com ela estando no inverno, quando ela descobriu tudo que aconteceu. Mas assim, a história dela, embora ela não esteja mais entre nós, né? Infelizmente pra gente, felizmente pra ela, porque eu creio que ela está com Deus. Mas assim, a história dela vale muito a pena ser contada e também é uma forma de homenageá-la, por tudo que ela passou, por toda a história dela. E ela deixou pra gente um legado de força, de resistência, de muito trabalho árduo, mas é uma pessoa que não se deixou ser desrespeitada. Pra começar toda essa história, eu vou começar lá desde o início, né? Quando ela conheceu meu avô. Se não me engano, ela casou quando ela tinha 17 anos, né? O que era, assim, uma coisa normal pra época. E, assim, uma menina da igreja, né? Casou todos nos moldes da igreja, do que a igreja pedia. Conheceu meu avô, foi o primeiro namorado dela. Ela casou e foi morar em Ponta Grossa. E nessa cidade, ela foi embora com ele sozinha, tá? Não tinha um parente, não tinha um familiar dela naquele local. E ela, enfim, começou a vida dela. Teve a minha tia mais velha, depois a minha outra tia, depois a minha mãe. E descobriu a última gravidez dela, que é da minha tia mais nova. E diante de todo esse cenário, ela com 3 filhas pequenas, grávida, tá? Sem trabalhar, né? Era totalmente dependente do meu avô, que era comum pra época. Ela descobre uma traição do meu avô. Sabe como, gente? Através de um sonho. Deus mostrou pra ela através de um sonho que ele estava tendo um caso extraconjugal. Então vocês imaginem comigo o pavor, o pânico que a minha avó deve ter sentido. Por estar numa das cidades mais frias do estado, com 3 filhas pequenas, porque era tudo uma escadinha, grávida, sem trabalho, longe da família, e descobre uma traição do meu avô. E tudo isso dentro de um contexto de igreja, tá? Porque eram evangélicos, dentro de um contexto ali cristão. Então vocês imaginam comigo o pânico que a minha avó deve ter sentido. Então ela descobre essa traição do meu avô e ela separa do meu avô, pede pra ele, né, sair de casa. Na verdade, eu não me engano se ele saiu mesmo por conta própria ou se ela pediu. Mas enfim, se separaram. E a minha avó nessa época morava numa casa no quintal da igreja, tá? E daí o pastor, ao invés de acolher a minha avó com as filhas dela, né? O pastor simplesmente chega nela e pede a casa. Fala, querida, o seu marido te traiu, você está grávida com 3 filhas pequenas, sem parentes, sem ninguém aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai te auxiliar, a gente vai te dar todo o suporte, toda a estrutura emocional e financeira. Não, o pastor pede pra ela com as filhas deixar a casa do quintal da igreja. Vocês imaginam, minha avó tendo que fazer uma mudança, sem dinheiro, né, com as filhas pequenas, enfim, tudo isso aconteceu no inverno, tá, gente? Só que Deus, gente, Deus nunca deixou a minha avó passar fome com as filhas, tá? Mesmo ela estando nesse momento, o básico ali, o que precisava ser suprido para elas conseguirem sobreviver, Deus supriu. Então, o que aconteceu? Os vizinhos dela deixavam na porta dela, os vizinhos ficou sabendo que ela tava sozinha, né, tinha divorciado, os vizinhos deixavam leite fervido na porta, deixavam caldeirão de sopa na porta dela, então, assim, fome ela nunca chegou a passar, eu tenho certeza que necessidade outras ela passou, né, claro, mas o que era necessário para a sobrevivência dela, Deus não permitiu, usou os vizinhos para poder deixar alimento para ela na porta. E ela não tinha R$ 1 no bolso, gente. Ela não tinha como vir embora. Imagina, a comunicação naquele tempo, né? Telefone, WhatsApp, nada disso existia. Gente, eu não posso nem imaginar o pânico que a minha avó deve ter vivido, tá? E grávida. Mas aí o que ela faz? Ela vende um fogãozinho, um fogareiro que ela tinha. Ela vendeu esse fogareiro pra poder vir embora, pra poder vir pra Bela Vista do Paraíso, que é uma cidade onde moravam os parentes dela, os pais, as irmãs. Ela vendendo esse fogareiro, ela consegue comprar a passagem e vem embora. Chegando na rodoviária, gente, tentaram sequestrar a minha mãe. Então, assim, coitada da minha avó, o karma tava muito forte pro lado dela. Então ela chega em Bela Vista, né? Foi recebida pela família, teve a ajuda das irmãs, né? Pra poder criar as filhas dela. É uma tia muito querida minha, que foi uma das pessoas que ajudou muito ela a criar as minhas tias e a minha mãe, que é a minha tia Mercedes, deixar aqui uma homenagem linda pra ela também. Tanto que é uma tia, assim, muito querida, que a família inteira adora ela. E a minha avó, então, começa a trabalhar, né? Começa a trabalhar de diarista, de faxineira, de passadeira, né? E ela consegue, então, uma vaga de merendeira no colégio da escola, né? No colégio da cidade, né? No colégio da cidade, que ela tinha vindo embora. E naquela época não precisava de concurso, tá? Ela conseguiu essa vaga e ela se tornou funcionária pública. E, assim, as lembranças que eu tenho da minha infância, gente, é da minha avó levantando e saindo, assim, escuro, tá? Ela saía de casa, tipo, 5 horas da manhã. Eu tenho lembrança, né, de eu acordar e saber, ouvir os barulhos e saber que a minha avó tava indo trabalhar e ainda tava escuro. Então a minha avó ela trabalhou demais pra criar essas filhas. Na época eu não sei se meu avô pagava pensão, não sei se era obrigatório, mas assim, mesmo que pagasse, né, o trabalho todo de criar as filhas ficou com ela. E ela trabalhou muito, ela chegava da escola, né, depois de trabalhar a parte da manhã como merendeira. Ela fazia pão feito em casa, assava no forno de lenha, inclusive o pão dela era maravilhoso. E nós que éramos as netas mais velhas dela, né, a gente saía com ela pra vender esses pães, fazia sol, fazia chuva, ela tava lá com os pãozinhos dela vendendo e passava roupa pra fora. Então ela trabalhou demais, gente. Ela teve uma vida muito sofrida, de muito trabalho, mas continuou ali firme no propósito, criar as filhas dela, sendo cristã, continuando indo pra igreja. Então ela criou as filhas, né? As filhas, enfim, cresceram, se casaram. Claro que a minha avó sofreu preconceito na igreja que ela chegou, porque minha avó era uma mulher muito bonita e sozinha, né? Retornando ali pra casa dos pais, retornando pra antiga igreja, ela sofreu preconceito, claro, né? Das mulheres, ficar com ciúme dos maridos. Ela sofreu também um pouco de preconceito dentro da própria família, né? De ter que voltar pra casa dos pais com as filhas, mas enfim, ela também teve muita ajuda, muitas pessoas boas, cruzou o caminho dela. Mas o mais importante dessa história que eu quero chamar a sua atenção é sobre o fato da minha avó não ter aceitado ser traída
há mais de 60 anos atrás. O que seria uma coisa, né, comum. Ah, te traiu porque alguma coisa de errado você fez, que é o que a gente mais escuta, né? Ou ela poderia ter muito bem ter feito combinado ali com meu avô. Vamos deixar essa história quieta, porque só ela e ele que sabia, porque não foi ninguém que contou pra ela, ela teve um sonho. Então ela poderia ter feito um combinado. Ah, vamos deixar quieto, porque isso vai dar muito escândalo, que realmente deu muito escândalo, né? Imagina, pra uma sociedade mais de 60 anos atrás. Deu muito escândalo, né? Deu muita conversa. Ela poderia muito bem ter deixado aquilo ali, deixa abaixo, né? Vamos jogar a sujeira pra baixo do tapete. Eu tô grávida, vamos continuar casado aí. Você vai ajudar eu a criar as filhas, eu vou ganhar essa criança e não vamos mexer com isso. Mas ela não aceitou isso. O respeito que ela teve por ela mesma, gente, pra mim é uma coisa impressionante. A força, a coragem. Gente, vocês imaginam a coragem que a minha avó teve que ter pra poder enfrentar tudo isso que ela ia enfrentar sozinha, né? E assim, a história dela foi de muita coragem, foi de muita superação. Numa época a gente nem falava sobre autoestima, amor próprio pra mulher, sobre não aceitar certas coisas, sobre impor limite. A minha avó já foi uma mulher à frente do tempo dela, tá? Ela não permitiu, ela falou, não, até aqui é o limite que você pode ultrapassar. Se eu ultrapassou essa linha, eu não vou aceitar. Então, assim, a história dela pra mim, e quero deixar aqui registrado pra vocês, né, que estão passando por esse momento, que às vezes descobriu uma traição, que tá no relacionamento abusivo, eu quero deixar a seguinte mensagem. A minha avó, há mais de 60 anos atrás, ela conseguiu, claro que teve muita dificuldade, muito preconceito, mas ela conseguiu, tá? Ela venceu, ela criou uma família, a nossa família hoje é imensa, ela teve muitos netos, vários bisnetos, e ela conseguiu. Então, eu quero deixar essa mensagem pra você, que você também vai conseguir. Não deixa, sabe, as pessoas cruzar a linha da falta de respeito com você. Vai em frente, que você também vai conseguir. Se ela conseguiu, mesmo com muita dificuldade, você também vai conseguir.